Oi, Clóvis. Boa tarde. Eu estou ótimo, e você? Você acha que é melhor usar o fone? Para mim é para você, eu não sei, que eu sou um pouco surdo. Se você estiver ouvindo bem, não. Você sabe, está ouvindo? Estou perfeitamente. Você sabe que eu assisti a live que você fez com a Sandra Batista Sim. e acabou que ela falou que ela tinha medo de sair, né? E, e ela teve Covid e tudo mais, e você encorajou ela a enfrentar o medo. E a partir dessa live eu passei a sair mais. Eu não tinha coragem de ir ao supermercado, comecei a ir ao supermercado, enfim, fiquei mais corajoso em relação à pandemia. Mas não imprudente, né? Não, 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 não. Só eu faço minhas caminhadas, vou ao supermercado, à farmácia, sempre com máscara. É, Álcool gel, sim, distanciamento. e se o supermercado estiver cheio, eu não entro, se a farmácia tiver fila, eu não entro. Faz bem. O que eu falei para a Sandra teve uma experiência muito dramática, né? Duas vezes no CTI, ela bateu na trave. Né? Que o prazo de validade dela ainda estava no prazo. Senão ela já tivesse vencido, ela tinha dançado. Muita gente desenvolveu e vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Qualquer coisa que a pessoa se remeta ao que causou o trauma, fica muito aversivo. Por exemplo, medo de sair. Muita gente que não teve Covid vai ficar com medo de sair, de abraçar, de frequentar lugar muito movimentado, depois que acabar a pandemia. Isso chama transtorno de estresse pós-traumático. E o medo é covarde, Clóvis. Quando você enfrenta, ele foge. Quando você foge, ele fica e cresce. Então, a única forma de acabar E, o medo é enfrentar. Agora, o medo, a ausência de medo não implica imprudência. Eu saio o e mínimo possível. Sim, você sabe uma coisa bem interessante? Os meus avós, principalmente meu avô, eu era muito ligado a ele também chamava Clóvis, ele me falou de várias coisas da vida dele, né? O cometa Halley, que chamava a Primeira Guerra Mundial de Guerra de 14, ele teve na Segunda Guerra Mundial, ele é herói, mas nem ele nem a minha avó nunca tocaram no assunto da gripe espanhola. E a impressão que me dá é que ficou um trauma nessa geração, pode deles ser. terem passado por aquilo, que foi muito duro, né? Eles eram de onde? Da Itália? Aqui do Rio. Teus avós de onde eram? A ligação está falhando. Está dando uma congelada aí. Eles eram de onde? Voltou. Eles eram cariocas. A, aqui eu não sei, mas a gripe espanhola matou um terço da população da Europa. Aqui matou muita gente. Os corpos eram deixados na calçada e os caminhões de lixo recolhiam. Essa gripe foi E terrível. muita gente morreu. Famílias inteiras morreram dentro de casa. Foi uma coisa horrorosa. Mas Nos- durou menos tempo do que essa, né? foi rápido e não se sabe por que acabou também. Mas ela foi muito letal. E No- nos Estados eu Unidos, tenho. nos Estados Unidos morria gente de fome, porque nem parentes, nem vizinhos levavam comida para aqueles que estavam doentes, com medo da contaminação. Aqui no Rio, nesse próximo livro que eu vou lançar, ano que vem, eu conto que a gripe espanhola em 18, ela foi muito forte em setembro, outubro, novembro, dezembro.
O Rui Castro fala que em dezembro ela já estava bem fraca. E eu até te contei, né, que o Réveillon de 18 foi feérico. O Rio de Janeiro convergiu para a Avenida Central, para a Avenida Rio Branco, todo mundo sem máscara. E ela seguia matando, né? Não na mesma quantidade, né? E eu tô com a mesma expectativa para o Réveillon desse ano. Todo mundo vai para melhora. Pronto, Clóvis, vamos ver se melhora. Vamos ver. Mas a gente estava falando de 18, né? Você falou que o Réveillon foi feérico. Isso, e o Rui Castro diz que o Carnaval de 19 foi o mais animado da história, né? E a minha expectativa é da gente ter um Réveillon para lá de animado também. Eu acho que o carioca, independente de queima de fogos em Copacabana, abertura do metrô, eu acho que ele irá para a rua da mesma maneira. Vai, depois para o cemitério. Pois é, mas tá difícil, né, Ibinder? Tá difícil de ficar em casa, né? Para os jovens, inclusive. Ô, Clóvis, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, que muitos seguidores não te conhecem ainda, o que é um pecado, mas vamos corrigir isso. Bom, se apresente, por favor. Eu sou carioca, eu sou flamenguista, muito importante. Sou professor de História do Instituto Superior de Educação do Rio. E sou escritor também, tenho alguns livros. Eu acho que atualmente eu sou biógrafo, eu acabei de escrever a biografia do Henrique Lage, o fundador do Parque Lage. Meu último livro foi sobre a família Guinle. Eu tenho uma biografia também da Leopoldina, uma para crianças do Noel Rosa. Enfim, minha maior paixão é o Rio de Janeiro, a sua história e os seus personagens, né? E você também escreveu sobre a Marquesa de Santos. Foi? Eu participei de uma coletânea sobre a Marquesa de Santos e cada autor escreveu sobre a Marquesa a partir do olhar de uma contemporânea. E eu falei, e o meu olhar era o olhar da Leopoldina, que foi uma pessoa que sofreu muito aqui no Rio, né? Austríaca, de uma família, da família Habsburgo, né? Alta nobreza europeia, e foi muito humilhada aqui no Rio pelo Pedro I, né? Passou pelas maiores humilhações, né? Até para padrão do século XIX, que as pessoas podiam ter amante, o Pedro I ultrapassou todos os limites, né? Era uma situação muito constrangedora. Ele levava a amante e a filha da amante aqui no palácio, né? Foi uma coisa horrorosa, né? E ela morreu... Ele transava com a irmã dela também, né? Ele transou com a irmã dela. Ele teve um filho com a irmã da Marquesa, né? E a irmã da Marquesa, para deixar claro quem era o pai, deu o nome ao menino de Delfim, porque Delfim em francês significa o filho do rei, né? O filho mais velho do rei, né? Sabia não. Então, foram muitos requintes assim de crueldade, né? E aparentemente a morte da Leopoldina teve a ver com esse triângulo amoroso, né? Porque ele foi ficando... O Rio de Janeiro é uma cidade pequena, todo mundo sabia que ele já nem dormia mais em casa, né? Isso era gravíssimo, né? Ele passava mais tempo na casa da amante do que em casa, né? No palácio, né? Aquela lenda, aquilo é um mito que teria um túnel entre o palácio e a casa da Marquesa de Santos, porque são próximas, né? São 1 ou 2 quilômetros, talvez, de distância. É um mito ou é um fato? Na verdade, existe, na casa da Marquesa, você desce uma escada e existe um princípio de túnel que não conduz a lugar nenhum. E não se sabe exatamente a razão de ser. O problema é que ele era imperador, ele não precisava entrar pela porta dos fundos.
Ele entrava pela porta da frente, né? E a casa dela, da amante, se transformou num centro político importante da cidade, né? E também um centro de corrupção estimulado pelo próprio imperador. Então, muitas pessoas pediam favores ao imperador, ao Pedro, e ele dizia, eu não resolvo, mas fala com a marquesa. E a marquesa, em geral, resolvia, né? E tem um livro que foi publicado por um alemão, ele conta que um dia, um alemão que morou aqui no Rio, ele conta que um dia ele foi procurado por um capitão de um barco de bandeira alemã que estava com problemas na alfândega do Rio. E aí esse capitão procura esse alemão e falou, me disseram que você talvez consiga me ajudar. Aí ele falou, ajudo. E aí ele leva na casa da marquesa. E aí tinha uma tabela de preço lá, quanto é que tinha que pagar para desembaraçar o problema. E realmente, em pouco tempo, o problema é desembaraçado e o capitão volta com esse alemão na casa da marquesa, levando uma caixa de champanhe que tinha resolvido o problema. E o interessante é que o mordomo da casa chama o alemão que morava no Rio, no canto, e dá para ele uma grana e fala, isso aqui é sua parte da comissão. Então era uma espécie de um mensalão século XIX para enriquecer a marquesa, que era de uma família pobre, gente muito simples, de São Paulo, entendeu? Sendo você professor de história e falando de corrupção, quando começou a corrupção no Brasil? Relatada, eu acho que é em 1549, quando o governo português resolveu construir a capital em Salvador. Então foi feito um enorme esforço, do tesouro português para se construir uma cidade. A cidade, na verdade, eram 3 ou 4 prédios. E todas as obras que tinham licitação pública, era tudo combinado com os empreiteiros da cidade de Salvador. Ou seja, então a primeira obra pública no Brasil, ela já veio com carimbo de qualidade português da corrupção, entendeu? Quem tirou dois dos caras. Seria a influência do Cabral? Não, não, na verdade o Cabral não, né? Mas o Pero Vaz de Caminha, ele, quando ele manda a famosa carta, do descobrimento, ele pede um emprego para um parente ao rei. Nepotismo, A gente é pau torto, entendeu? Nasceu torto lá no 15, lá na descoberta, né? Não podia dar certo, né? Não está dando certo, né? Não está dando certo, né? Quando você se lembra que nós íamos fazer um trabalho juntos sobre história, para ver o caráter, a personalidade, naquela época eu me aprofundei em alguns assuntos históricos. A personalidade de Dom Pedro I, ele era um psicopata. Eu não tenho condições de dar falar que nem você, né? Que você é do ramo, eu não sou. Eu não sou do ramo do psicopata, eu sou psicólogo. Não, pois é, mas o Luiz, você tem que ver a seguinte coisa, né? Aí entrando no ambiente familiar dele, né? A mãe tinha um apetite sexual avassalador. A mãe já não morava... A Carlota Joaquina. Eu ia te sugerir fazer uma biografia dela, porque ela era pior do que ele. A Carlota Joaquina, ela tinha uma verve sexual, uma força sexual enorme, né? Ela já em Lisboa, quando eles vieram para o Rio, em 1808, já não moravam juntos. Ela não veio morar aqui na Quinta da Boa Vista, ela morava lá em Botafogo, que era quase que outra cidade. Ali na Marquês de Abrantes, que ela morava na esquina com a praia de Botafogo, né? E tinha todo tipo de amante. Ela era uma mulher que pegava geral. E a Leopoldina conta que quando ela chegou aqui, ela ficava ela falava um pouquinho de português, ela ficava com vergonha
das baixarias que a Carlota falava com as filhas. Então, era um ambiente de parte de mãe muito tumultuado. E a Carlota preferia o irmão do Pedro. Apesar do Pedro ser o mais velho, não era, eles tinham dificuldades, né? A Carlota batia em público no Pedro, ele já casado, né? E Pedro era epilético, né? Ainda tinha esse problema, não tinha bom relacionamento com o pai. Então, eu acho que esse quadro a gente não pode deixar de levar em conta, né? Mas independente disso, por exemplo, ele acordava e pegava a espingarda e começava a dar tiro dentro do palácio. Era o despertador que ele usava para incomodar as pessoas. Ele era um farrista. Ele seria um playboyzão, né, na época, com cavalo. Não tinha carro incrementado, mas era playboyzão, bom músico, não é isso? Isso, eu diria que ele é o... eu diria que ele é ele é um cariocão, porque ele se vestia de maneira esculachada. A gente tem fontes históricas dele usando chinelo em público. Bem, ele era o imperador, andando de chinelo em público, isso era uma coisa assim absurda, né? E tinha isso com as mulheres, que ele tinha que pegar geral. Quando a Leopoldina chegou, ele estava pegando uma francesa. Ele ia para a casa ele marcava encontro com a amante na casa de um terceiro e levava a Leopoldina junto. Então a Leopoldina ficava na sala, ele ia para o quarto com a amante. Ele teria dado um susto nela grávida? Isso aí, na verdade, o que rola, né? Esses eventos, ninguém sabe ao certo o que rola, o que aconteceu. Mas quando ele começou a ficar mais tempo, na casa da amante do que no palácio, isso coincide com a guerra da província Cisplatina, no Uruguai, que o Brasil vai acabar perdendo, né? Então ele estava em prestígio em baixa, não dorme em casa, o Brasil está perdendo a guerra, e ele resolve, por sugestão do embaixador da Áustria, ir para a frente de batalha, para melhorar o prestígio dele junto à população. E aí, sim. Aqui tinha uma tradição da família Bragança, que sempre que eles saíam da cidade, tinha um evento chamado Beijamão. E ele volta para o palácio e avisa, e ela estava grávida, né? A Leopoldina grávida, né? Vai ter um beijamão. E ela falou, mas eu não participo, porque a Marquesa vai vir. Que a Marquesa era a dama de companhia da Imperatriz. Ela estava em todos os eventos oficiais. E ela grávida, tá? E aí rolou alguma coisa que ninguém sabe ao certo o que foi. E a partir dessa coisa ela cai doente e ela vai acabar abortando essa criança. E desse aborto ela vai morrer. Ele já fora da cidade que ele tinha ido para frente de batalha, né? A Bernadette Duque pergunta isso. A nossa seguidora Bernadette Duque pergunta se é verdade que o Dom Pedro deixou a Marquesa devido ao remorso pela morte da Leopoldina. Nem um pouco, porque ele queria casar com ela. Ele era muito apaixonado por ela, né? Eles tinham uma relação carnal muito forte. E a Bernadette tem que saber que psicopata não tem remorso. Não é da natureza deles. Não tem. E ele chegou a mandar fazer um levantamento da família dela para ver se por acaso havia alguma coisa de nobreza. Porque se isso fosse encontrado, ele ia casar com ela. Só que não interessava ao Império, ao Estado brasileiro, o casamento do Pedro com a Marquesa. E ele ficou queimado na Europa, né? A diplomacia brasileira atrás de uma noiva, mas ele ficou queimado na Europa porque a família Habsburgo espalhou na Europa que ele tinha quebrado a perna, ele tinha batido tanto na Leopoldina que ele tinha quebrado a perna dela. Que não é verdade, tá? Há pouco tempo exumaram o corpo
da família real e o fêmur dela, os dois estavam inteiros, ela não quebrou perna nenhuma, nem tíbia nem nada. Mas ele ficou queimado, né, como um homem violento e tudo mais. E quando ele casa com a Amélia é que exige, a segunda mulher, a Domitila tem que sair do Rio. E aí ela vai para São Paulo, ela vai... A Domitila é da Marquesa. É a Marquesa, ela vai Domitila quase... é o nome da Marquesa, Ela vai quase que expulsa. E lá em São Paulo, depois, ela casa com Tobias Aguiar, que é o fundador da Polícia de São Paulo, né? Quem conhece São Paulo sabe que as viaturas lá em São Paulo, elas chamam rota. Rota significa Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, que é o fundador da Polícia de São Paulo. E a maior comenda da Polícia Paulista é a medalha Tobias Aguiar, que é o marido da Domitila, né? Ela tinha sido casada, o Aibinder. O Pedro, quando conheceu ela era casada, mas o marido tinha tentado matá-la por traição, porque a vizinhança bateu lá para ele que ela aprontava, entendeu? E ele não desconfiava, precisava da vizinhança. Não, porque a Bernadette pergunta se a estrategista do governo era a Marquesa. Não. Se alguma mulher ali teve alguma influência, foi a Leopoldina na Independência. Tem autores que dizem tem historiador que diz ela não participou em nada, e tem autores que dizem que ela teve uma participação. Eu acho que ela foi importante no processo da independência. Para começar, ela resolveu ficar. O Pedro, a família real voltou e o Pedro ficou por exigência dela, porque ela estava grávida. E ela falou, depois que a criança nascer, a gente volta. E ela começa a mandar cartas ao pai, o imperador da Áustria, dizendo, você pediu para eu não me meter em nenhuma aventura aqui, tinha acabado de ter a independência dos Estados Unidos, mas eu estou do lado do meu marido. Ela era muito apaixonada por ele. A impressão que me dá é que ele era um amante inesquecível, sabe? Quem conhecia o Pedro, né, ficava encantado pelo seu padrão de Bragança. Pelo seu desempenho, entendi. Isso. Tem criança na sala, a gente não pode falar tudo. Pô, fala pilantra, cafajeste, você escreveu Os Guinle, né? A história de uma dinastia. E o que mais se sobressaía pela falta de caráter teria sido o Jorginho Guinle. Olha, eu acho que não. O Jorginho Guinle, que foi um Guinle muito famoso, o mais famoso de todos, ele, na verdade, ele não representa a família, que foi de gente que trabalhou muito e e realizou muito pelo Brasil, né? Ele era ovelha negra. Ele era. E a mãe dele se preocupava, que achava o fim da picada do filho não trabalhar. E aí, mas ele era tão vagabundo que o pai, a mãe, tem que trabalhar. Aí deram um emprego para ele numa das empresas da família. E aí ele, na primeira reunião que ele participa, ele ficou aéreo, nem prestou atenção no que estavam falando na reunião, e na hora de votar, votou contra o irmão e contra o pai. E aí o pai falou assim, é melhor ele não ir, sabe, porque para fingir que está trabalhando. Está atrapalhando, entendeu? E ele morreu muito mal de dinheiro, muito mal de dinheiro. Errou as contas, né? Ele viveu mais do que o dinheiro. Ele foi sustentado pelos amigos? Eu ouvi que ele morreu muito mal de dinheiro, que deixaram ele morar no Copacabana Palace por piedade, e os amigos bancavam ele porque ele já não tinha mais dinheiro. Ele era desperdiçou todo o dinheiro, não sobrou nada. E ele viveu mais tempo do que imaginava. Aí não deu. É verdade isso? Esse negócio que ele viveu mais tempo que imaginava, eu acho que foi uma
uma persona que ele inventou para ele mesmo, para suportar a miséria que o destino o conduziu. Realmente, no final da vida, ele não tinha dinheiro para comer, ele recebia ajuda dos amigos, mas ele vai morrer no Copacabana Palace porque ele é desenganado pelos médicos. Ele estava no hospital ali em Ipanema, Hospital Ipanema, ali na Rua Barão da Torre, e o médico falou, olha, se eu te operar, provavelmente você vai morrer. A gente não tem mais nada para fazer. E aí a filha, que tinha virado evangélica, fala, pai, eu quero que você receba um pastor para você, quando morrer, ir para o céu. E ele fala, não, eu não quero morrer e ir para o céu. Eu quero ir para o céu para morrer. Eu quero morrer no Copa. E aí um amigo em comum, uma amiga, na verdade, a Cláudia Fialho, ligou para o Copa e falou, o Jorginho está morrendo, ele pode morrer aí? E o Copa generosamente abriu um quarto para ele ir morrer. Para ele morrer, entendeu? Fala. É tristeza, né? Tem uma pergunta aqui do meu filho, Márcio, diz que, deixa eu ver aqui, é difícil pegar esses letreiros aqui, porque esse letreiro foge muito. O Márcio pergunta, Pedro pegava os pangarés e, em conluio com o pessoal do estábulo, marcava o símbolo da nobreza e vendia os cavalos como reais. É verdade? Eu acho que tem, em torno da família real, eu acho que tem muitas lendas, entendeu? Porque, por exemplo, tem aquela lenda que o Dom João vivia com franguinho, coxa de frango no bolso. Eu acho que muita coisa era feita em nome deles, né? Mas eu nunca li nada dessa venda aí o cilindro, estou lembrando. Cavalo sangue azul, não? Agora, ele e a Leopoldina, eles andavam muito a cavalo, né? Ele adorava andar a cavalo pelo rio. Uma vez ele estava chegando aqui na Quinta da Boa Vista, ele caiu do cavalo aqui na subida, e ele estava sozinho, e ele caiu e rolou para aquela ribanceira que tem em direção ao lago, e quebrou várias costelas, e ficou ali, não conseguia se levantar, gritando por socorro. Ele gostava muito de ir a cavalo ao Jardim Botânico, e tinha um padre lá que fazia um feijão que ele gostava muito de comer. E logo após a proclamação da independência, ele ia muito com a Leopoldina, eles circulavam muito pela cidade a cavalo. E ele era uma espécie de um xerifão, ele intermediava a briga de comerciante nas ruas da cidade e tal. Ele teve um momento, logo após a proclamação da independência, de muito prestígio pessoal, né? Mas depois, esse negócio com a Domitila, isso foi corroendo o prestígio dele. Tem uma viagem que ele faz para a Bahia, que ele leva a Domitila. A Domitila sentava na mesa do lado dele, com a filha, com a Maria da Glória, filha da Leopoldina. Quando chegou em Salvador, ele e a Domitila ficaram num palácio e a Imperatriz em outro. Foi um escândalo. A sociedade baiana ficou escandalizada, né? O imperador dorme com a amante, não dorme com a esposa, né? Isso tudo foi corroendo a imagem dele, né? Bem psicopata ele, né? Vai por mim que é. Não, se você falou, eu assino. Não, pode ir. Vai por mim, dificilmente estaria errado. Quer dizer, não é que eu sou infalível, não, mas a psicopatia dele era gritante. Falta de remorso, comportamento sem a menor empatia com a mulher. É um total. Mas, agora, ele foi um... Fala você. Não, ia falar que ele foi um bom pai. Ele pegou a filha Maria da Glória e foi lutar. Enfim, ele ficou muito desgastado aqui no Brasil. Depois ele vai lutar para a filha ser rainha, que acabou sendo lá em Portugal, né? E ele deixou o Pedro II aqui criança, o Pedro órfão. 5 anos, não? O Pedro II não conheceu a mãe praticamente, que ela morreu, ele era muito criança, né?
Mas ele mandava cartas amorosas para o filho, mandava brinquedos de presente. E o Pedro II, que puxou o lado da mãe, o lado Habsburgo, né, mandava cartas para o pai e dizendo assim, ó, não me manda brinquedo não, me manda livro. Ele era um cara de veia intelectual. Era um cara que falou, o Pedro II, né, falou várias línguas e tal, não teve esse apetite sexual do pai, não era um pegador assim, sabe, avassalador, entendeu? Sei. Era um cara tranquilo. O Pedro II, o Pedro I, teria morrido aos 36 anos no palácio onde ele nascera, não é isso? Lá em Portugal, de tuberculose. Isso. Então, uma vida breve. Intensa. Uma vida breve e tumultuada, né? Em Portugal, Portugal estava numa guerra civil por conta dessa briga pela herança da coroa entre o irmão Luís, apoiado pela Carlota, e ele. E ele vai para frente de batalha, ele comia com os soldados, ele era popular, enfim, né? Ele era um cara muito assim, com muita energia, né? Aquele em criança, ele adorava brincar de guerra, sabe? Essas coisas que os meninos ainda hoje gostam, né? Lutar espada, exércitos. O Grito da Independência, aquele quadro famoso do Pedro Américo, retrata ele num cavalo bonito, né? Puxando uma espada. Aquele quadro, segundo eu andei estudando, aquela paisagem não existia, aquela casa lá em cima não existia, e como a viagem a cavalo era muito desconfortável, ele voltou de mula. Eu estou perguntando ao historiador se é verdade. E ele estava muito abatido, porque ele teve o maior piriri no caminho. É verdade isso? Dizem que às vésperas do 7 de setembro, ele se empanturrou do doce que ele mais gostava, que é um doce chamado mineiro com botas. Já ouviu falar desse doce? Já ouvi falar, não me lembro de ter comido, mas não comi no caminho mineiro. Mas eu já ouvi falar. O mineiro com botas é uma espécie de um omelete com goiabada com queijo dentro, entendeu? Sim. Eu cheguei a comer mineiro com botas, tinha um restaurante português aqui no Rio, que eu não sei se não existe, o Aurora, que tinha isso no cardápio. Parece que ele caiu de boca, se empanturrou de comer mineiro com botas e teve o tal piriri. E parece que ele estava, eu vou usar um termo que as crianças não vão ficar chocadas, mas era um termo do século XIX, que quando você tem piriri, que você precisa dar aquela aliviada, ele estava provendo as margens do Ipiranga. Provendo, entendeu? O berro foi outro. E aí, eles viajavam de mula. Porque o cavalo é um animal frágil. Era desconfortável. E também desconfortável, a montada muito longa, né? O cavalo não aguenta muito. O cavalo é frágil, ele é para tiro curto, né? E dizem que ele voltou num tempo recorde. Você vê, ele voltou em 4 dias de mula. De São Paulo para o Rio, né? É uma viagem longa. E é nessa viagem, Luiz, que ele conhece a Domitila. Sabia não. Nessa viagem que ele conhece. E ele precisou de uma noite para ficar do jeito que ele ficou, entendeu? Ele fica completamente enfeitiçado por ela, né? A Leopoldina dizia que ela era, eu não vou lembrar agora o termo, mas era uma coisa assim, ela tinha um feitiço carnal, uma coisa assim, entendeu? Era a sedução dela era, enfim, poderosa e tal, porque todo mundo... E as fontes falam que ela não era uma mulher bonita, entendeu? Ela era uma mulher mais sedutora, assim, sabe? Ela... Era sensual, né? Isso, tinha borogodó, né? Sexo.
Tinha Borogodó. Pelo que eu leio, a Lúcia, uma aluna nossa, uma aluna minha, né? Tem um aluno teu aqui, Pacheco, ele manda um. Diz que é teu aluno. Falou, Pacheco. Aí eu pensei que era meu aluno, professor, não sei o que, eu sou seu aluno, fiquei na dúvida. Não, como não é Fala, meu Pacheco. aluno, sobrou para você. A Lúcia, que é minha aluna, não sei se também é tua aluna, ela pergunta: psicopata se apaixona? Como é que ele se apaixonou pela Domitila? Olha, dessa relação, Lúcia, se tirar o sexo da equação, não deve sobrar grandes coisas, não. E a falta de caráter de ambos, que ela também se empanturrava de dinheiro da corrupção. E foram feitos um para o outro. O psicopata pode se apaixonar com muita intensidade, mas sem profundidade. Bom, mas isso aqui que está falando é o psicólogo. Mas o entrevistado é o historiador. Por falar em historiador... Eles tiveram duas filhas. Por falar em historiador, como é que você vê, você professor, qual é a tua visão da pandemia e o retorno às aulas? Olha, Ibina, eu acho que o que está acontecendo aqui no Rio, eu fico muito preocupado, né? Porque o prefeito, ele está com uma pressa que eu não consigo entender qual é a razão da pressa, né? E a impressão que ele passa é que basta você ter na escola distanciamento social, álcool gel e máscara, que está tudo resolvido. Mas o buraco é muito mais embaixo, né? A educação se meteu numa enrascada fenomenal, né? Primeiro, você tem milhares de crianças em fase de alfabetização que vão voltar totalmente desniveladas. Que algumas crianças conseguiram avançar, acredito que um número pequeno, mas muitas ficaram para trás. Vai ter um protocolo para você tratar com essas crianças, né? Isso para falar, por exemplo, para as criancinhas. Você acredita, Ibina, que em janeiro a gente vai ter condições de fazer um Enem, meter milhares de jovens em salas apertadas? Você acha que o governo federal brasileiro vai conseguir botar o Enem digital? Eu acho que isso é um grande desafio e tenho cá minhas dúvidas, né? A educação pública, por exemplo, vai ter que ter um plano estratégico para resgatar vários jovens que se afastaram da escola. Será que eles vão voltar? Será que eles não tiveram que correr atrás da sobrevivência por conta de tudo que está acontecendo? Então eu acho que não vejo por que ter pressa. A sociedade está completamente amedrontada. Eu tenho certeza que aí no seu condomínio, eu já estive aí na sua casa, você mora num condomínio grande. As crianças e os jovens já desceram, eles estão se sentindo confortáveis para frequentar as áreas comuns aí do seu condomínio, por exemplo? Eu acho que o síndico deve ter botado algum cartaz lá que o coronavírus estava banido aqui do prédio. Porque as pessoas se expõem aqui embaixo, nas áreas de lazer, com uma tranquilidade que eu fico olhando, digo, esse pessoal não acredita no azar, está dando sopa para o azar, está dando sorte para o azar. É uma exposição muito forte. Você tem um neto, né, já está na idade escolar? Tá sendo alfabetizado, eu tenho muita preocupação. Pois esse retorno para a escola, como já foi decretado? Não, a escola dele, eu acho como muitas escolas não entraram nessa onda do prefeito de voltar de qualquer maneira. Eu acho que a clientela não se sente confortável para voltar agora. Eu tenho conversado com muitos professores, com muitos pais, eu não sinto a sociedade confiante para voltar para a escola agora, entendeu? Eu acho que seria Você diz que não entende o decreto do prefeito. Dilema é uma decisão entre duas opções, nenhuma das duas satisfatórias. Ele é pressionado pela parte sanitária e é pressionado pela parte econômica. É uma complicação, né? O que vai fazer com isso? Eu não sei qual seria a decisão boa. Mas eu acho, Luiz, é o seguinte, eu acho que quem está pressionando mais
são as creches, as escolas de educação infantil. Porque Por que você acha isso? porque quem vai mandar filho, quem tinha filho em creche tirou e parou de pagar. As creches ficaram sem fonte de recurso. A escola de educação infantil, o pai tirou e parou de pagar. Agora, quem está da alfabetização para cima, segue pagando. E eu acho que essas escolas, as escolas tradicionais, elas não estão metendo, eu não consigo ver elas metendo essa pressão toda. Seria o quê? Para voltar a cobrar mensalidade cheia? Será que isso é o suficiente? Sim. Mas será que... sim. Pois é, mas isso será que também a clientela deles vai voltar? Porque o prefeito fala, volta quem quer. Eu acho isso balela. Como que volta quem quer? O professor vai se quiser? O prefeito tem competência para dizer isso? Quem vai e quem não vai? E se você tiver uma sala, Caxias, quando abriu, a coisa de umas 2 semanas, que depois eu acho que a Justiça mandou fechar, no primeiro dia de aula, o Globo trouxe uma foto de uma sala de aula, de uma escola particular, tinham 3 alunos. 3 alunos vão, ele vai botar a mensalidade, vai cobrar a mensalidade cheia de geral? Será que vai dar certo? Acho que não. Acho que você vai ter muita resistência, né? E tem outra coisa que me preocupa, Luiz, é que o Brasil foi o país que mais matou enfermeiros durante a pandemia. Será que a gente vai fazer a mesma coisa com os professores? Porque eles é que vão estar com o pescoço em risco, né? Não são necessariamente os jovens, né? São os professores, as merendeiras, os inspetores, né? Os profissionais das escolas, né? Eu estou preocupado com essa pressa, entendeu? Eu também. A gente pode esperar um pouco, né? A gente já veio até aqui, espera mais uns... não, esse ano está perdido. Esse ano pula, porque carnaval não vai ter lá em São Paulo já está definido isso. Não vai ter, não, foi adiado para junho, maio, junho. O Réveillon, na tua visão, o pessoal vai liberar geral, né? Tá todo mundo já enjoado, não vai acontecer nada, vou pular 7 ondas, não vou pegar coronavírus. Isso. A coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. E crianças de classe média têm mais acesso a aulas online. Se bem que não é a mesma coisa, mas mantém mais ou menos ocupada. A aula online não dá para mensurar o que está acontecendo, né? Isso aí, todas as escolas depois vão ter que ver, vão ter que ter um plano de medir o que aconteceu, né? Porque é uma coisa muito nova, né, para todo mundo. É muito difícil um menino, um jovem, ficar concentrado na frente de um computador. Uma tecnologia nova, muita gente falando, se não tem um responsável do lado, o garoto não produz, não rende. É tudo complicado. Eu acho isso uma coisa, enfim, muito triste. E a escola pública, alguém está falando aqui, a Maria Cantuária, né? As escolas da prefeitura, saiu uma pesquisa feita pela própria prefeitura, que 69% das escolas municipais não tem condições mínimas de filtração no banheiro, não tem vaso sanitário, não tem pia, não tem sabonete, não tem papel higiênico e não tem álcool gel. Ou seja, isso é também uma coisa que eu tenho muita raiva aqui no Rio, porque você tem redes públicas de ensino aqui no Brasil, não precisa ir para a Alemanha, não precisa ir para os Estados Unidos, aqui no Brasil, que ensinam hábitos de higiene. A escola é limpa, por exemplo. A cidade é limpa, se a escola é limpa, a cidade é limpa. Vou pegar o caso de Curitiba, né? Então você tem escolas imundas, salas de aulas imundas, e o professor brasileiro, ou o professor carioca, ele não se vê responsável pela sujeira que é produzida na escola.
Então a sala de aula dele está suja, ele acha que isso a culpa, quem tem que limpar é o cara da faxina, é o diretor, é o Espírito Santo, sei lá, ele não se vê responsável por aquilo, né? Depois ele Você já viaja, viu o Japão como é? a criança limpa, Você, né? a criança e os professores limpam o banheiro, limpam tudo. A cultura deles é diferente. Você se lembra, teve aqui Copa do Mundo, ou um evento grande aqui, os torcedores japoneses cataram o lixo que estava no entorno deles? Lembra disso? Lembro, claro. Ô Luiz, eu passei minha vida puxando uma vassoura aqui no prédio histórico do Instituto de Educação e sendo gozado pelos meus colegas. Porque eu entrava em sala de aula e perguntava, quem vai varrer? E quando a sala era varrida e limpa, eu dizia, agora sim, essa sala está preparada para o milagre da reprodução do conhecimento. E depois eu falava para o aluno, olha, você quando mandar depois seu filho para a escola pública, pergunta para ele se a sala de aula era limpa. Né? Porque aí o professor carioca aqui, depois nas férias, ele viaja, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, ou vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, tem aqui a Letícia Bucon, lá do Rio Grande do Sul, que está falando aqui agora, beijo para ela, ele vai para, até aqui Petrópolis, são cidades limpas, mas essa limpeza começa na sala de aula da escola pública. Se o professor ele não se engaja nisso, não, você não vai mudar a situação da cidade. E outro dia eu botei um artigozinho no Globo falando do Olavo Bilac, que o Olavo Bilac ele tinha horror à sujeira do Rio de Janeiro. Né? E depois os modernistas, quando viraram, enfim, a grande paradigma da cultura brasileira, os modernistas sacaneavam o Olavo Bilac. O cara tem maneira de sujeira. O cara tem mania de sujeira. Né? E a gente foi se habituando aqui no Rio, que era a capital da República, a uma cidade imunda. A verdade é essa. E a culpa é da escola pública. Isso na minha visão, né? Ô, Clóvis, o nosso tempo está esgotado, o Instagram vai cortar nossa comunicação daqui a pouquinho. Eu queria você que se comprometesse a voltar. Tua conversa é muito inteligente, muito profunda, muito agradável. Eu gostaria que você voltasse futuramente. E agradecer a tua presença e pedindo que você se despeça dos nossos seguidores com as tuas palavras sábias de entusiasmo e positividade. Por favor. Bom, primeiro que o seu pedido para mim é uma ordem. Quando você me ligar me convidando, eu vou bater continência. Não sou capitão não, mas vou bater uma continência e vou dizer, tô dentro, né? Mas, enfim... Você está mais para Jânio Quadros com a vassoura. Não está para o capitão, você está mais para Jânio Quadros com a vassoura. Mas agora foi grave, hein? Agora você me esculachou, hein? Não, você se colocou na reta. Bom, mas enfim, eu gostaria muito que a sociedade saísse dessa encrenca que a gente se meteu melhor, mas eu tenho cá minhas dúvidas, entendeu? Se realmente o Brasil vai virar e a humanidade vai sair melhorada disso, né? Eu não sou muito otimista, né? Mas eu vou ficar com essa esperança, né? De que a gente repense muitas coisas, né? Um Brasil melhor, né? Uma educação pública mais saudável, mais limpa, mais holística, né? Uma sociedade mais generosa, né? Mais preocupada com o próximo, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Então fica para você a sugestão de fazer a biografia da mãe do Pedro I, da Carlota Joaquina. Recomendo essa biografia, que deve ser interessantíssima. Te agradecer a todos que participaram. Os elogios já estão chegando aqui aos montes e contamos com a tua volta em breve. Com outros temas e com a mesma sabedoria. Um abraço, beleza. Cuide-se todos bem, fiquem na paz e um beijo para o teu netinho, Clóvis. Falou para você também, para os seus netos também. Obrigado. Tchau, pessoal. Falou, grande beijo.